Então vamos nós. Começamos aí a famosa parte chamada espelhos esféricos. Para ajudá-los, eu separei em duas partes, espelhos esféricos 1 e espelhos esféricos 2. Basicamente, só para tu entender, quais são as duas etapas. A primeira etapa é o estudo normal das formações das imagens, e a etapa 2 é o estudo analítico, a conta por si só, as contas que nós faremos por si só, chamado estudo analítico, tá? Então, sem mais novelas, começamos. Bom, inicialmente, turma, nós precisamos entender o que é um espelho côncavo e o que é um espelho convexo. Então, olha só. Se tu pegar, por exemplo, a concha, né, uma concha de feijão, tu vai ver que tem uma superfície refletora internamente e uma superfície refletora externamente. Sempre que você estiver analisando a superfície refletora internamente, chama-se espelho côncavo. Então é bem fácil. Superfície refletora interna côncavo. Só isso. Tá, mas é só isso, professor? É só isso. Superfície refletora interna côncavo. Tá, e se for externa, aí é convexo. Aqui eu fiz um desenho bem simplesinho, ó. Os raios chegam, batem internamente, refletem e voltam. Então aqui nós temos a ideia de espelho côncavo. Tá. Já adiantando um pouco, como nós somos uma turma, de certa forma, até um pouco avançada, eu já vou aqui representar. Como é que se representa um espelho côncavo? Uma barra normal e aqui tu faz a curvatura. Pessoal, o que define o espelho côncavo não é a curvatura, que a curvatura, a boquinha pode ser para a direita ou para a esquerda. O que vai definir ele ser côncavo ou convexo são as ranhuras que tu vai fazer. Bom, se a superfície refletora é a interna, então tu vai fazer ranhuras externamente. Essas ranhuras externas é onde não haverá a reflexão. Então a reflexão aqui é somente interna. Então isso aqui é a representação de um espelho côncavo. Beleza? Tá. A representação de um espelho... Opa, aqui tá errado. Aqui é convexo. A representação de um espelho convexo é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. O convexo, a parte refletora é a parte de fora. E eu represento, de novo, faz uma barra, faz a curvatura nas pontas. E o que representa ser convexo é a parte que sofre a reflexão. Como a parte que sofre reflexão é a parte externa, faço ranhuras internas. Então aqui nós temos o espelho convexo. Bem fácil. Muitos alunos fazem macetes, X de externo, aí reflexão externa, convexo. Cara, é muita coisa, é muito drama para nada. Espelho côncavo, reflexão interna, convexo, reflexão externa e acabou. Sem muitas novelas, é bem fácil de gravar. Vocês gravam tantas coisas de biologia. Não é só folha, é galho, é não sei o que, é planta, é pai, patati, patatá, é muita coisa e vocês gravam com facilidade. Aqui é bem facinho gravar, para vocês é bem simples. Bom, quando você pega uma esfera, você fatia um pedaço dessa esfera, você pega uma calota esférica. Então aqui nós temos uma calota esférica, peguei só um pedaço aqui, né, o lado direito, e aí nós temos a representação. Por ser uma esfera, teremos um centro bem definido. O centro, turma, é bem importante, tá? É o centro de curvatura, é o centro da minha circunferência. É muito importante, por quê? Porque é um ponto notável. O que é um ponto notável? É um ponto que servirá como referência para eu fazer a construção das imagens, que é o nosso foco dessa primeira parte aqui de espelhos esféricos. Próximo ponto importante. Esse aqui é bem importante, ó. Na verdade, deixa eu só fazer aqui o eixo primeiro. Aqui tem o tal do eixo principal. O ponto é,
Entre o eixo principal e o próprio espelho, tem essa intersecção aqui, ó, chamada vértice. Então, o vértice é mais um ponto notável, um ponto que eu tenho que ter bem noção, porque as coisas, as contas, as construções das imagens levam em consideração você saber esse ponto aí. E por fim, não menos importante, nós temos um outro ponto chamado foco. Mas por enquanto, eu já vou meio que adiantar alguns passos para não ficar muito vago depois. Assim, ó. Do centro até o vértice é o famoso raio. Então, eu não posso esquecer que do centro ao vértice é o raio. É uma das variáveis analíticas que nós usaremos no futuro e é tri importante saber disso, tá? Seguimos. Aí, turma, é assim, ó. Aqui não precisa ficar preocupado, preocupada. Eu fiz uma linha aqui, ó, a gente chama de eixo secundário, mas não serve para muita coisa aqui não. É só para termos uma outra referência de eixo. O que é basicão, o que é importante é o tal do eixo principal. Bom, o foco. É importante que a gente entenda o que é o foco. É assim, ó. O foco é também um ponto notável. Como é que se chegou na ideia do foco? A ideia é assim, ó. Todos os raios, deixa eu trocar de cor aqui, ó. Todos os raios que incidirem paralelos ao eixo principal, eles refletem e passam sempre pelo mesmo ponto. Todos os raios que incidem paralelos ao eixo principal refletem passando pelo mesmo ponto. Aí, turma, esse ponto é o que a gente chama de foco. A ideia de foco vem de concentração, né? Foco, focus, fire, foco. É mais ou menos daí que vem essa ideia. Então, o foco também é um ponto notável que está sempre ali, entre o centro e o vértice. Saber esses 3 pontos é a premissa para manjar de espelhos esféricos. Ok. Uma coisa é foco, outra coisa é a distância focal. Distância focal é uma distância especial que nós temos. Como o foco está exatamente no meio, tu vai ver que do vértice até o foco chama-se distância focal e do foco até o centro também chama-se distância focal. Beleza? Então, aqui nós podemos, se quisermos, inclusive criarmos uma conta já. Se a gente sabe que a distância do centro ao vértice é o raio, então já dá para eu falar que raio é o dobro da distância focal. Essa é uma conta do futuro que eu já trouxe agora no presente e é uma conta bem importante. O raio é o dobro da distância focal. Fechou? Beleza. Esse ângulo de abertura alfa, ele só serve para questões que são teóricas. Como assim, professora? Existem alguns exercícios, mas são pouquíssimos, raros são os exercícios que cobram as condições de nitidez de Gauss. Tá, mas professora, para que serve isso? É assim, ó. Se eu pegar, por exemplo, uma concha e olhar por dentro da concha, eu tenho a formação de uma imagem. Só que a imagem não é nítida. Por quê? Porque ela não respeita as condições de nitidez de Gauss. Uma das condições de nitidez de Gauss é esse ângulo de abertura. Esse ângulo alfa de abertura aqui. Então, esse ângulo tem que ser menor igual a 10 graus. Eu já vou botar ali as condições, mas essa é a parte mais básica que nós temos. Esse ângulo alfa, ele vai ter também uma importância para as condições de nitidez. É o ângulo de abertura aqui, tem que ser menor ou igual a 10 graus, tá? Bom, vamos seguir. As condições são as duas que são as conhecidas, né? Mas uma eu já te falei, que esse ângulo tem que ser menor ou igual a 10 graus, e a outra condição é bem importante. Para que a imagem seja nítida, os raios devem incidir de forma paralela ao eixo principal. Por exemplo, na figura que eu estou te mostrando,
esses dois raios não são paralelos em relação ao eixo principal. Isso quer dizer que sim, tu forma a imagem, mas não de forma nítida. Então, para que a imagem seja nítida, os raios devem incidir paralelos ao eixo principal. Algumas apostilas, algumas questões chamam essa ideia de paraxiais. Paraxiais. Mas é, como eu disse, raro também cobrar essa expressão e muito raro cobrar uma questão que cobre as condições de nitidez de Gauss. Mas para quem já resolveu aí vários exercícios, provavelmente já deve ter se deparado com a expressão, né? Respeitando as condições de nitidez de Gauss, segundo as condições de nitidez de Gauss. É isso, tá? Bom, vamos lá. Basicamente, falar de espelhos esféricos são 4 pilares. O primeiro pilar é eu ter conhecimento de quais são os elementos chaves: centro, foco e vértice. Então, nosso primeiro momento, que, claro, obviamente também saber a diferença de espelho côncavo e espelho convexo. Então, o primeiro momento, show. Já sabemos bem certo o que é um espelho côncavo, um espelho convexo, e quais são ali os 3 pontos notáveis, os pontos que são referências para eu fazer a construção da imagem. Tá. O segundo pilar dos 4 é o que a gente chama de raios notáveis. O que são os raios notáveis? São os raios que nós usaremos para construir as imagens. São 4 raios notáveis que possuem sempre o mesmo comportamento. A minha dica é sempre a mesma. Se tu tem uma intenção clara, eu quero aprender espelhos esféricos, o que tu vai fazer? Depois da aula, você refaça o desenho dos raios e das imagens que nós construiremos. Aqui, turma, vai ser um processo mais rápido. Por quê? Porque eu vou fazendo slide, tu vai acompanhar com os olhos, você vai falar assim, entendi. Mas a única maneira de você ativar a memória longa é somente refazendo os desenhos e praticando os desenhos de forma isolada. Senão, não tem como aprender, porque a ideia é o seguinte, saber fazer o desenho é uma coisa, lembrar rapidamente dos casos é outra. Eu sei fazer o desenho, mas na hora da prova não lembro os casos, não tenho tempo, não tenho régua. Na hora que tu for fazer as contas mais matemáticas, se tu souber de cabeça os desenhos, as contas são bem mais fáceis. Então vai depender muito do teu conhecimento dos desenhos. Bom, primeiro raio notável. Todo raio que incidir paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. Esse é o primeiro raio notável. É muito comum os professores falarem paralelo foco. Paralelo foco. Incide na direção paralela, reflete na direção do foco, tá? Próximo raio notável. Incide na direção do foco, reflete na direção paralela ao eixo principal. Então, nós já temos aí os 2 raios notáveis. Paralelo foco, foco paralelo. Próximo raio notável. Todo raio que incidir no vértice reflete pelo vértice, só que o ângulo de incidência em relação ao eixo principal é igual ao ângulo de reflexão em relação ao eixo principal. Como assim, prof? O ângulo de incidência e de reflexão são simétricos em relação ao eixo principal. Então, se esse ângulo aqui vale 30 graus em relação ao eixo principal, esse aqui também será de 30 graus em relação ao eixo principal. Então, entrou pelo vértice, reflete simetricamente em relação ao vértice. Ponto. Opa, em relação ao eixo principal. Os ângulos são iguais em relação ao eixo principal quando entra no vértice. E por último, não menos importante, o último raio notável.
Se tu entrar na direção do centro, você reflete na direção do centro. Entrou no centro, reflete na direção do centro. Esses são os 4 raios notáveis do espelho côncavo, beleza? Tá. Agora, nós vamos para os 4 raios notáveis do espelho convexo. Entra na direção paralela ao eixo principal, e aqui tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso com o raio refletido, você está assumindo que não houve reflexão. Você está falando aqui de uma refração, porque entrou no espelho, entrou no outro meio. Então está errado. Você tem que dizer o seguinte, ó, você reflete na direção do foco. Efetivamente, quem vai passar pelo foco, na verdade, é uma ilusão, né? Você cria uma manha para analisar quem passa pelo foco, é o tracejamento. E aqui já fica uma dica bem importante. Em espelhos, você usou prolongamentos tracejados, é uma forma de você acessar o mundo virtual. Então, usou tracejado, já vai aparecer alguma coisa virtual na jogada. Próximo raio notável. Todo raio que incidir na direção do foco, mas veja que quem efetivamente passa pelo foco é o prolongamento, reflete paralelo na direção paralela do eixo principal. Então, basicamente, são os mesmos, né? Paralelo foco, foco paralelo. Qual que é o próximo? Entrou no vértice, reflete simetricamente em relação ao eixo principal. E, por fim, não menos importante, entra na direção do centro. Efetivamente, quem passa no centro é o prolongamento e reflete na direção do centro. Então, nós temos aí os 4 raios notáveis. São iguais aos do espelho côncavo. Então, beleza. Temos dos 4 pilares, 2 pilares prontos. Já sabemos os elementos, os tipos de espelhos côncavo e convexo, e já sabemos os raios notáveis. Até aqui, beleza? Belezinha aí? De boa, né? Então tá. Vamos seguir então. Dando sequência, o que nós temos? Tá. A sequência é assim, ó. Quando você fala de alguma imagem, você vai classificá-la. Então você vai passar por algumas classificações, algumas características. Então aqui eu separei as características que nós teremos. Não precisa ficar ansioso, ansiosa. A primeira característica que eu separei chama-se natureza. Natureza tem 3 tipos. Você tem real, virtual ou imprópria. Eu vou explicar passo a passo, detalhe por detalhe. A próxima ideia chama-se posição. Na verdade, a posição não é uma classificação, é só uma característica, que na hora que tu for construir as imagens, tu vai ver qual é a posição da imagem em relação ao lugar no espelho, em relação ao vértice, vai depender da questão. A próxima é o tamanho. A imagem pode ser maior, menor, de mesmo tamanho, vai depender da questão. E por último, não menos importante, é o que chama de orientação. Cuidado, orientação pode ser direita ou invertida. Nada tem a ver com a direita, a esquerda. Esses são detalhes que eu vou mostrar para vocês aí. Então, turma, sem sombra de dúvidas, a parte mais importante vai começar agora. A parte mais importante é a construção das imagens. Por isso que eu disse para vocês, depois dessa aula, porque agora durante a aula vai ser difícil tu fazer todas as ideias acompanhando, não é fácil. Então a minha sugestão é, por favor, façam as figuras, os desenhos. Somente assim tu vai aprender com louvor.
O primeiro caso é o caso número 1, né? Aqui no caso, o nosso primeiro caso é o seguinte. Você tem um objeto, deixa eu só passar aqui, antes do centro. Aqui, turma, é um espelho côncavo. Eu sei que o certo seria eu marcar aqui as ranhuras, né? Marcar aqui as ranhuras, mas eu não marquei aqui, também não vai mudar porque eu estou falando. Tá, mas marca aí, prof. Tá bom, marquei aqui, ó. Aqui estão as ranhuras, representando que efetivamente é um espelho côncavo. Então, vamos lá. Para eu construir a imagem, eu preciso de 2 raios notáveis. Especificamente, o cruzamento de 2 raios notáveis. Por que o cruzamento? Porque se você determina um ponto, né? Você pega aqui, por exemplo, um ponto aqui, ó, esse pontinho aqui de cima. Se tu fizer, né, os raios refletidos desse ponto e o cruzamento desses raios refletidos, tu vai achar o ponto em questão. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui nós temos um ponto. Então, a partir desse ponto, eu vou fazer paralelo foco. Aí, um dos 4 raios tu tem que escolher. Paralelo foco e outro foco paralelo. Ah, prof, poderia ter feito centro-centro? Poderia. Professor, poderia ter sido vértice-vértice? Poderia. Um dos 4 raios notáveis, tu precisa escolher. Eu escolhi paralelo foco, foco, paralelo, tá? Lembrando que o certo é falar incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Incide na direção do foco, reflete paralelo ao eixo principal, tá? Bom, aí nós temos aqui, ó, esse pontinho aqui em cima formou esse pontinho aqui, ó. Aqui está o cruzamento. Então, aqui nós temos a posição da imagem. Pessoal, agora tem uma gama de detalhes importantes. Aqui é bem importante mesmo. Quer ver? Ó? Vamos começar com calma aqui. Ó. É bem fácil de enxergar que a luz, nesse caso, está vindo da esquerda. A luz está vindo da esquerda. Tá vindo aqui, ó. Os raios vêm da esquerda e chegam no espelho. Uma das manhas é assim, ó. Se o objeto está do mesmo lado que a imagem, você caracteriza essa imagem como real. Uma outra maneira de caracterizar é olhar que a imagem está do mesmo lado de onde vem a luz. Uma outra maneira de você caracterizar é que a imagem... Opa, faltou anotar aqui, ó. A imagem foi formada pelo cruzamento de raios cheios. Você não teve que usar prolongamentos. Por isso que você diz que essa imagem é real. Então, qual é a natureza? Real. Se fosse virtual, estaria lá dentro do espelho. Então, ela é real porque está ali real. Bom, outra classificação. Tamanho dela, ela é maior, ela é menor ou é igual? Dá para ver claramente que o tamanho dela é menor do que o objeto. E outra agora é a classificação da orientação. O que é a orientação? Vamos lá. O objeto está para cima e a imagem está para baixo. Então, a imagem é invertida em relação ao objeto. Então, essa imagem é real, invertida e menor. Ponto. Essa é a classificação da imagem. Tá, mas professor, e aí? Acabou? É só isso. Não tem mais nada. O que vai mudar de um caso para outro é a posição que a imagem se encontra. Obviamente que é a posição que o objeto se encontra. Para diferentes posições de objeto, tu vai ter diferentes posições de imagem. Por isso que são vários casos. Cada caso está associado à posição que o objeto se encontra. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, perceba, aluno, que o segundo caso eu estou aproximando o objeto. O objeto agora está no centro. É tudo o mesmo mecanismo. Paralelo, foco, foco, paralelo. Só que agora tu vai ver que a imagem ela está exatamente na mesma posição que o objeto. Então, a posição é no centro. Então, qual é a posição da imagem quando o objeto está no centro? A posição da imagem é no centro.
Quais são as características dessa imagem? Está do mesmo lado que o objeto, está do mesmo lado que a luz, foi formada por linhas cheias, não houve necessidade de fazer prolongamentos. Tudo isso é para você dizer, então, que a imagem é real. O tamanho da imagem. Bom, esse é o caso que, se vocês estiverem fazendo aí, né, os desenhos, se o lápis estiver mal apontado, se a tua régua estiver comidinha, alguém bateu na mesa, tu vai fazer errado. Porque qualquer que seja o milímetro, o grau da inclinação que tu faz errado ali, a imagem não será no centro. Mas a imagem, ao ser, né, colocado, o objeto ao ser colocado no centro, a imagem será no centro e o tamanho é exatamente o mesmo. Então, essa imagem é real, invertida em relação ao objeto e o tamanho é igual. Por isso que é real, invertida e igual. Bom, aqui, turma, dá para ver claramente que o objeto está se aproximando e a imagem está se afastando, tá? Próximo caso. Primeiro caso, antes do centro. Segundo caso, no centro. Terceiro caso, entre o centro e o foco. Então, eu vou ter aqui um objeto entre o centro e o foco. O que eu faço? Raios notáveis, paralelo foco, foco paralelo, e no cruzamento eu acho aonde a imagem se encontra. Aqui está a posição da imagem. Imagem é real. Por quê? Porque está do mesmo lado que o objeto, está do mesmo lado que a luz, foi formada por linhas cheias, então eu já sei que a imagem é real. Orientação, direita ou invertida? Invertida, porque se o objeto está para cima, a imagem está para baixo, é invertida. Tamanho, claramente o tamanho da imagem é maior, então é real, invertida e maior. Aqui, turma, já temos um macete que vale a pena você anotar. Qual que é o macete? Deixa eu até fazer aqui na caixinha. Para um único espelho, você vai ter que toda imagem real necessariamente será invertida. Sempre. Para um espelho, para uma lente, sim. Depois, turma, até como uma aula de aprofundamento, vai ter uma parada chamada instrumentos ópticos. Lá em instrumentos ópticos, quando falarmos, por exemplo, de microscópio composto, de luneta astronômica, aí isso aí não é bem verdade, mas é um caso extremamente específico. Aqui, para um espelho, para uma lente, isso aqui é básico, real e invertido, tá? Bom, vamos lá. Seguimos. Quarto caso. O quarto caso é quando o objeto posiciona-se exatamente sobre o foco. E aí, turma, é tudo igual. Paralelo foco, só que tem uma mudancinha agora. Não dá para eu usar foco paralelo porque o objeto já está no foco. Então eu vou usar aqueles outros raios notáveis que até agora nem toquei neles, que é o famoso vértice-vértice ou centro-centro. Nesse caso, após tu traçar os raios refletidos, tu vai ver que os dois raios refletidos são paralelos. Segundo os profs de matemática, dois raios paralelos se cruzam no infinito. Então, como eu nunca fui no infinito e não faço ideia como será a imagem nesse tal do infinito, eu falo que a imagem é imprópria. Então, o único caso que a imagem é imprópria é quando o objeto está exatamente sobre o foco, porque os raios são, né, refletidos de forma paralela. Aqui, turma, eu já vou fazer uma observação. Ó, é nessa circunstância que você coloca. Isso aqui é uma questão que normalmente é cobrada e as pessoas têm bastante dificuldade. É nessa posição que se coloca uma lâmpada quando o farol usa um espelho côncavo. Por quê? Porque
todos os raios que emanam desse ponto, aqui está a lâmpada do carro, lá do farol. Todos os raios que emanam, então aqui, ó. Ah, esse raio vai para lá. Opa, exagerei. Esse raio vai para lá, esse raio vai para lá, esse raio vai para lá. Beleza. Mas o que me interessa é isso aqui, ó. Todos os raios que saem batem aqui e vão para lá. Ó, batem aqui e vão para lá. A ideia do espelho aqui é justamente fazer isso, ó. Bater aqui e ir para lá. Ó, bater aqui e ir para lá. Tu percebe que tu aumenta a concentração, tornando um feixe mais efetivo. Então, se tu tem uma questão lá, teórica, vai aparecer com certeza, que pergunta qual é a posição que você coloca as lâmpadas, né, nos faróis de carro, sabendo que o farol utiliza um mecanismo de espelho côncavo, é isso. Na verdade, alguns exercícios nem perguntam qual é o espelho, eles pedem para tu dizer qual é o espelho, se é côncavo ou convexo. Já adiantei aqui que é côncavo e colocar exatamente sobre o foco para que haja, então, essa concentração dos raios, tá? Bom, último caso, quinto caso de espelho côncavo entre o foco e o vértice. Esse, sem sombra de dúvidas, é o caso mais comentado. Por quê? Esse é o caso que tu vai ter lá exemplos falando dentista, barbear, maquiagem. Então, quando você pega um espelho para se maquiar, você menina, você menino, quando você pega um espelho para se maquiar, o seu rosto fica entre o foco e o vértice. Quando você pega, por exemplo, um espelho para se barbear, o seu rosto fica entre o foco e o vértice. Quando você vai numa ótica ver seus olhos lá, né? Porque às vezes, quando tu vai numa ótica, eles colocam um espelho que dá uma ampliação no teu rosto, para ver em mais detalhes como é que ficou o seu olho, né? O seu óculos, a sua armação. Então, você está posicionado entre o foco e o vértice. Aí, para eu encontrar as imagens, é a mesma coisa. Paralelo, foco, vértice, vértice. Só que nós vamos ter um problema. O problema é o seguinte, ó. Perceba aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui em amarelo para vocês verem. Dá para ver claramente, ó. Os dois raios refletidos são esse e esse aqui, ó. Esses são os dois raios refletidos. Percebe que os dois raios refletidos, eles não se convergem, eles divergem aqui, ó. Veja que eles se separam. Então, no lado, isso aqui é importante, ó, no lado esquerdo, que nesse caso representa o lado que a luz vem, esses raios refletidos não se cruzam. Então, como não se cruzam desse lado, você já pode dizer que não haverá formação de imagem real. Mas, porém, no entanto, entretanto, se eu fizer prolongamentos, olha lá, faço prolongamentos dos raios refletidos. Ao realizar o prolongamento dos raios refletidos, eu acho a imagem lá dentro do espelho. E eu só consegui achar a imagem porque eu usei prolongamento. Então, se tu usa prolongamento, isso dá a entender que você, então, entendeu que a imagem é virtual, está lá dentro do espelho. Ponto. Aqui, turma, eu tenho a imagem virtual maior e direita. Essa situação é muito, muito clássica. Deixa eu só fazer aqui a nossa caixinha do macete. Tem mais uma caixinha do macete. Para um espelho, para uma lente, toda vez que a imagem for virtual, automaticamente é direita. É uma dupla de ouro. Real invertida, outra dupla de ouro, virtual direita. Duplas de ouro, real invertida, virtual direita. Real invertida, virtual direita. Beleza? Tá. Deixa eu só fazer aqui uma observação para vocês. Deixa eu só ajudá-los numa ideia aqui, ó. Muito se fala de macetes na internet, tá? Poxa, a internet é um campo minado de macetes. Então eu vou fazer o seguinte, tomem cuidado com macetes. Eu já vou te dizer que o melhor macete chama-se construir o teu desenho. Depois que tu faz o teu desenho, tu vai inventar macete. Então aqui eu vou fazer só para vocês enxergarem uma coisa.
tá? Então, o que nós temos aí no nosso slide? Vértice, foco e centro. Isso eu já sei que são os 3 pontos notáveis, tá? Vértice, foco e centro. Beleza. O que eu vou fazer? Vamos lá, todo mundo. Primeiro passo é o primeiro caso. Aqui está o primeiro caso. Lembra que o primeiro caso, o objeto estava antes do centro. Nós vimos pelos raios notáveis que aqui era a posição do objeto. No segundo caso, o objeto estava exatamente sobre o centro. A imagem era exatamente no centro. E não se esqueçam que o tamanho do objeto e da imagem são iguais. Terceiro caso, entre o centro e o foco. Aqui está o objeto. A imagem estava lá atrás e maior. Ó, em cima são os objetos. Perceba que o objeto se aproximando, a imagem vai se afastando e ficando maior. De novo, à medida que o objeto vai se aproximando do foco, a imagem vai se afastando e ficando maior. Esses são os 3 primeiros casos. Quarto caso, objeto no foco. Cadê a imagem? A imagem está lá no infinito. Como eu nunca fui no infinito, é uma imagem imprópria. Quinto caso, objeto entre o foco e o vértice. Cadê a imagem? Lá dentro do espelho. Como é lá dentro do espelho, é uma imagem virtual, maior e direita. Pronto. Essas são as considerações que nós temos aí. Perceba, aluno, que não teve macete. Foram construções feitas a partir do que eu acabei de construir com vocês. Mas ter essa noção básica vai ajudar muito. Então, beleza. Finalizamos aí a construção das imagens nos espelhos côncavos. E vamos para o espelho convexo. Gente, o bom de espelho convexo é que só existe um caso solitário. Só ele. Só existe um caso para espelho convexo. O professor tem quantos casos? Só um, tá? Como assim? Você tem aqui, turma, a ideia de um objeto na frente do espelho convexo. O que eu faço? Paralelo, foco. Só que lembra, turma, que eu fiz com calma essa parte, que você não pode fazer isso aqui. Na verdade, você reflete na direção do foco. De novo, você tem aqui um outro raio notável. Qual? Vértice, vértice. Vértice simetricamente em relação ao eixo principal. Só que os 2 raios refletidos na parte real não estão se cruzando, inclusive estão se separando bastante. Então, o que eu faço? Moleza. Eu faço prolongamentos dos raios refletidos. E aqui está a minha imagem, dentro do espelho. Vamos lá. Dentro do espelho, virtual, formada por prolongamentos, virtual. Do lado oposto de onde vem a luz, virtual. Qual é a dupla dinâmica? Virtual, direita. Mais uma vez, o macete vale. Virtual, direita e menor. Para quem nunca ouviu falar, você vai falar muitas vezes isso. VMED, 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 VMED. Virtual, menor e direita. Todo espelho convexo só conjuga esta imagem. Não tem outra, só essa. Por isso que 99,83% dos alunos não fazem o desenho de convexo. Porque o desenho é sempre o mesmo, só tem um desenho. E aí as pessoas gravam bastante os desenhos do espelho côncavo. Mas tem que tomar cuidado que é importante saber desenhar. É importante. Façam os 6 desenhos para ganhar confiança,
para depois implementar os macetes. Alunos, acreditem se puder. Nós fizemos aí de 4 pilares, já foram 3. E há quem diga que espelhos é complexo, é só isso. Tu acredita que nós já aprendemos 60% de espelhos esféricos? É só isso. Tá, deixa eu seguir aqui. Alguém tem dúvida? De boa? É o momento. Seguimos? Ninguém falou nada? Então tá bom. Seguimos. Tá. Essa é uma questão apenas para vocês entenderem. Vamos lá. Os exercícios iniciais são sempre os mesmos. Você tem ali as classificações, as posições, é tudo o que eu acabei de te explicar. Então, basicamente, as questões teóricas é o que eu acabei de te explicar. Então, eu vou chover no molhado, não há necessidade. Eu vou gastar o nosso tempo dessa aula resolvendo exercícios com contas, porque a teoria é teoria. Basta vocês assimilarem, basta vocês lerem. Só vou fazer aqui uma ideia, ó. Esse aqui é o caso mais clássico que eu falei para vocês, ó. Uma pessoa, tá? Com a mão na frente do espelho, ok? Veja que a imagem é maior, é formada dentro do espelho e é direita. Como é que eu sei que é direita? Porque a imagem da mão não é invertida em relação ao objeto. Então, é uma imagem virtual, maior e direita. 90% dos alunos tendem a cometer o mesmo erro. Ao escutarem virtual, associam a espelho convexo. Mas não se esqueça que convexo é virtual, menor e direita. Já o espelho côncavo é virtual, maior e direita. O espelho côncavo também conjuga imagem virtual e também real. Só que o espelho convexo, só virtual, direita e menor. Com relação ao espelho e à imagem da mão, é correto afirmar que eles são. É um espelho côncavo e a imagem é virtual. Acabou. Letra B de Brasil, côncavo e virtual. Só isso, tá? Ah, prof, uma pergunta. Fala. Por que não é a letra E? Porque na letra E pode ser plano? Não. Porque plano. Plano, a imagem é virtual dentro do espelho e direita e de mesmo tamanho. Ali tu tem uma imagem maior. Então tá tudo errado relacionado à letra E. Pronto. Finalizamos essa primeira parte. Cara, adorei. Finalizamos a parte 1 de espelho.